Pronto. Olá, pessoas! Está começando mais um episódio aqui do Plim Talks e hoje vamos conversar com Abbas. Ele é baiano, criado na periferia de Salvador, professor de história e doutorando em educação. Sua história na literatura, podemos dizer que ela é meteórica, né? Ele começou a escrever ficção em 2024, ano passado, em agosto, a partir, né, da sua participação numa oficina literária. Em apenas um ano, vamos colocar assim, dessa aventura na escrita, se transformou num sonho, né? Ele foi vencedor do Prêmio Sesc de Literatura 2025 na categoria Conto, com o seu primeiro livro, Massaranduba. A obra é uma coletânea de contos que mergulha de cabeça no cotidiano das periferias, misturando o trágico, o cômico, a violência, o afeto, com uma sensibilidade única do autor. Abbas, seja muito bem-vindo ao Plim Talks, tudo bem com você? Oi, Juliano, obrigado, tudo certo. Cara, que bom. Seja muito bem-vindo, acho que vai ser uma conversa super legal. E como eu te disse aqui nos bastidores, né, já foi publicado o episódio, inclusive, né? A partir do momento que quem está escutando a gente aqui, com o Leonardo, né, que também é um dos outros vencedores do Prêmio Sesc. E bom, primeiro, antes de tudo, meus parabéns pela conquista. Eu sei que é algo muito que deve ser bastante celebrado, porque podemos falar que não tinha como começar melhor na literatura, né? Literalmente começar com o pé direito a sua carreira literária, né? Conta pra gente como que foi assim esse começo surpreendente seu na literatura. Então acho que vai ser até bom conversar com você sobre isso, porque eu também tô entendendo, A ficha tá caindo ainda, né? tá caindo. Bom, eu sempre li muito, sempre fui muito apaixonado por literatura, mas eu nunca, até o ano passado, nunca tinha escrito nada de ficção, enfim, tinha feito mestrado, estava no doutorado, tinha uma produção acadêmica pequena, enfim, mas sempre nessa linha da universidade. Mas não, eu nem pensava em escrever literatura, assim, não era uma coisa que passava pela minha cabeça. E aí, por acaso, no Instagram eu esbarrei com um post da Biblioteca Mário de Andrade, onde eles anunciavam uma oficina de escrita, que teria duração de 3 meses, eram 3 módulos, cada um durava um mês, com a Cidinha da Silva, a Maria Valéria Rezende e o João Zanello Carrascosa. De graça, em um horário que eu estava livre, enfim. E foi uma época que eu estava muito travado no doutorado, era a época de escrever qualificação, Uhum, de marcar qualificação. E aí eu pensei, bom, acho que isso pode me ajudar na escrita sim. acadêmica, ou pelo menos é uma área que eu tenho alguma curiosidade, tenho uma relação por causa da leitura, e é de graça, então vou lá, vou mandar a inscrição. Só que eu não tinha um projeto de livro, não tinha pretensão de, enfim, criar alguma coisa exatamente. E eu tinha muito medo também, né? Era uma sensação esquisita essa ideia de apresentar para outras pessoas. Aí a gente começou com um módulo de crônicas com a Cidinha da Silva, e nós fomos divididos em 4 temas. E eu fiquei com o último tema. Aí eu pensei, bom, ótimo, eu participo das aulas, como o meu é o último dia, eu simplesmente não vou e aí não preciso apresentar nada para ninguém. Sim. Escrevo, enfim, faço atividade e guardo só para mim. Só que aí chegou nesse último dia, eu falei, ai, eu vou apresentar isso aqui que eu escrevi. E eu até gosto do texto, enfim, mas para mim o ponto que marca eu escrevi, eu li para um grupo, eu li para Cidinha da Silva, que é uma autora que eu admiro, e depois que eu terminei de ler, minha casa continuou em pé, eu continuei vivo, Uhum, falei, sim. bom, Nada aconteceu, né? o que aconteceu? Então eu falei, bom, dá para escrever sem causar um desastre, nem em mim, nem em Sim. ninguém. E aí esse foi o início, assim, mas Curioso que você buscou esse curso, né, de escrita criativa para te destravar da questão, técnica do mestrado, doutorado, enfim, a parte, não literária, né, não poética, vamos uhum. colocar assim, né. E de fato ajudou depois? Não, eu escrevi a qualificação Sim. saiu, foi aprovado, tô aí escrevendo a tese também, mas se tornou mais uma coisa que eu tenho que achar espaço Sim. junto com o doutorado, né, porque já exige muito.
E aí a escrita foi cada vez mais pedindo mais espaço, Entendi. exigindo ali momento de escrita, de oficina, de até os eventos, né, que eu já participava como leitor, mas tem uma dinâmica diferente agora. Você fica Então até um pouco dividido, né, em querer consumir mais, porque é algo que foi uma surpresa, mas que você gostou, se engajou e tudo, mas tem as obrigações do outro lado, né, então como equilibrar tudo isso, né? exatamente. Tem a É, escola também, né, que exige sim, muito, eu chego bastante cansado, mas estamos aí, né. sim, e é bem interessante que, foi muito por acaso, né, como você disse, e após, né, esses 3 meses de oficina, você já saiu, né, escrevendo, já partindo para um livro, já saiu com a ideia ou a escrita do livro foi o outro acaso? Teve um certo planejamento ali durante a oficina, assim: "Pô, após aqui eu acho que já vou para um primeiro livro", teve um certo planejamento nesse sentido? Então, quando eu fiz a oficina, eu gostei de fazer a oficina, gostei de escrever, mas também tinha o gosto por esse espaço que a oficina oferece. E aí quando acabou, acho que estava até na verdade no último mês da oficina da Mário, eu fiz uma inscrição com o João Silvério Trevisan. E aí, até contando bastidores, né, que a gente mudou o horário da gravação, porque tem um evento com ele mais tarde hoje que eu Sim, legal. captei pra assistir. E aí, era uma oficina também de 3 meses, a cada mês a gente tinha uma atividade, e era muito gostoso, assim, assistir às aulas, ler a produção dos colegas, escrever. E aí, aconteceu uma coisa que pra mim é muito marcante, e também marca o lugar do Trevisan nesse meu começo, assim. A gente teve uma última atividade que eu achei uma atividade muito difícil de fazer. As outras 2, assim, num dia ele passava, no outro eu já tinha escrito, Sim. estava ok. Aí a terceira, ele disse: "Olha, eu quero que vocês escrevam uma história onde você e o seu autor ou autora preferido são personagens. Não é para fazer um elogio a essa pessoa, não é para fazer uma análise da obra, é para pensar, para você tentar entender o que é essa pessoa para você". E aí eu fiquei, assim, numa dificuldade imensa, eu sabia quem era o autor, que é o Uhum. Gabriel Garcia Marques, mas eu não conseguia, não saía nada, assim. Aí teve uma das aulas que a gente estava, né, discutindo sobre isso, vendo a produção dos outros colegas, foi uma dificuldade geral da turma, inclusive, essa atividade. Sim. E foi um dia que eu estava muito cansado, só que aí depois da aula, a história veio de uma vez, assim, a história surgiu. Hum. E aí eu estava doido para que a aula acabasse, para eu poder dormir, porque tinha que acordar no outro dia para trabalhar, enfim. Mas naquele momento eu falei: "Não tem nada mais importante agora do que escrever essa história que veio". E aí eu escrevo essa história, que se chama inicialmente, Massaranduba Macondo. O Uhum. Gabriel Garcia Marques, ele vai me levar de volta para esse bairro, que é o bairro que eu nasci. E aí, porque eu pensei muito em como ele consegue ver coisas que são interessantíssimas, que são incríveis naquilo que para outras pessoas pode parecer muito pequeno, assim, sabe? Sim. E aí eu escrevi esse texto, apresentei na última aula e eu tive um retorno muito positivo do Trevisan. Ele falou: "Continue escrevendo, invista nisso". Mas assim, legal, ótimo, Sim. foi bem recebido, mas ainda não era a ideia de um livro. Aí Era simplesmente finalizar o exercício da aula. Era exato, pra fechar ali, né? exatamente. Aí no ano seguinte, em fevereiro, eu comecei nesse meio tempo eu continuei escrevendo, enfim, sem um projeto definido. E aí, em fevereiro, eu comecei uma oficina com o Marcelino Freire. E aí, para o começo da oficina, você tinha que apresentar qual era o seu projeto. Eu pensei, porra, eu não tenho projeto nenhum, eu vou inventar, Uhum. vou olhar aquilo que foi que eu produzi. E aí eu fui percebendo que aquilo que eu escrevi tinha uma linha, assim, sabe? Tinha uma unidade, construía alguma coisa. Eu falei, nossa, talvez eu tenha um livro. E aí, o formato livro, ele nasce entre fevereiro e março, já apareceu o prêmio SESC, eu senti que estava encaminhado e mandei, assim, fiz algumas mudanças, esse texto, Massaranduba Macondo, se torna só Massaranduba, o Gabriel Garcia Marques vira meu avô, porque Uhum. a Alice e ali eu achei que os dois ocupavam um mesmo lugar, ou tinham a mesma função, uma função parecida,
E aí nasceu o livro, basicamente. Cara, que interessante, né, é uma como eu disse, é uma jornada muito rápida, né, mas o tempo ali, ele se torna bastante relativo pelo tanto que você investiu de tempo, dedicação, né, de estudo. Por isso, né, são fatores que fazem com que os textos eles fossem surgindo, né, numa velocidade talvez até tenha te pego de surpresa, né. E Massaranduba, né, se a gente colocar agora no Google, vai aparecer que que é um tipo de árvore, né. Tem alguma relação com isso ou tem outro motivo, assim, ou tem outra justificativa do nome? Então, Massaranduba é o nome do bairro que eu morava em Salvador, né, onde eu fui Ah, criado sim. grande parte da minha vida. O nome do bairro vem dessas árvores, inclusive, né, que Sim. existiam lá, principalmente Massarandubas e Mangueiras. Mangueira também é o nome de uma região do bairro. E, eh, eu nasci ali, minha mãe morava em Palafita, meus avós paternos meu pai morreu muito cedo. Meus avós paternos moravam também na Massaranduba, em uma casa, de tijolo e tudo Sim. mais, mas é um bairro muito pobre e que quando eu ia crescendo ali, aquele ali era meu mundo, então era tudo muito encantador, sabe. E especialmente no caso da casa de minha mãe, que era na Palafita, eu achava o máximo, assim, eu falava para ela quando eu era criança: "Bom, quando eu crescer eu quero ter uma casa aqui também, porque você mora em Hum, cima da água, isso é sim. maravilhoso". E aí, à medida que eu fui crescendo, eu fui percebendo que as questões de desigualdade social, Uhum. de falta de saneamento básico, de falta de acesso aos instrumentos, né, aos aparelhos culturais que a gente precisa. A escola que eu estudava, por exemplo, no ensino fundamental, não tinha cadeira para todo mundo, então assistia quem chegava mais tarde assistia a aula sentado no chão. Então eu fui percebendo a precariedade dessas coisas. E isso foi criando em mim, durante muito tempo, uma vergonha muito profunda. Então eu Uhum. passei a mentir o nome do bairro. Eu dizia que eu morava na Ribeira, Uhum. eu me apegava a uma correspondência de, sei lá, 10 anos que Sim. tinha chegado com o bairro Ribeira, sendo que todas as outras estava lá Massaranduba, eu morava no final de linha da Massaranduba, mas eu mentia sempre que possível, assim. Inventava umas desculpas, falava: "Ai, a Ribeira é mais famosa, as pessoas não conhecem, não ouvem falar Uhum. da Massaranduba", até mesmo fora de Salvador, a Ribeira já tem a sorveteria da Ribeira, tem algumas coisas que são mais conhecidas. Então eu ficava criando essas desculpas, mas a verdade é que eu tinha vergonha. Aí eu fui, né, fiz esse processo muito junto com minha mãe também, de eu estudar, entrar na faculdade, me formar, conseguir um emprego. E chegar nessa coisa meio classe média, assim, eu falei: "Nossa, tem alguma coisa que não está resolvida aqui, tem alguma coisa que falta". E era essa negação dessa origem, essa a ser acompanhado por essa vergonha era muito pesado, assim. Então, lição do Trevisan de novo, escreve literatura lidando com aquilo que te deixa aflito, lidando com seus demônios, lidando com essas suas questões mais internas. E aí, para mim, inclusive, começar na literatura com um livro que já vai trazer o bairro de onde eu venho, já vai reivindicar esse território, é muito interessante e muito forte, não é, Uhum. romantizando o bairro. Tem uma série de problemas lá, a violência lá, inclusive, recentemente aumentou bastante, mas isso é parte da minha história. E para mim, a literatura é um meio de lidar com isso também, né, de Sim. não diminuir esse lado, de não inventar aí um passado falso. Uhum. Interessante. Então, talvez a literatura tenha te ajudado na fase adulta, a assumir as origens, né, assumir da onde você veio, né, e tirar um pouco dessa vergonha, e falar de certa forma até com orgulho de onde veio e de onde está. É um gatilho forte a literatura nesse sentido? Te ajudou escrevendo inicialmente com uma forma de desabafo, de descompressão, até chegar nesse ponto, né, o ponto que a gente está hoje, né, pô, um livro que leva o nome do seu bairro, que tem toda uma carga histórica para você, vencedor de um prêmio, né. Então, a literatura teve esse poder de transformação de como você se enxerga em relação a todo o meio que você viveu? Tem bastante, Juliana. Eu gosto muito do Edouard Louis, por exemplo, que também traz essa questão de uma origem pobre, enfim.
O meu tipo de trabalho, os meus contos, eles não são exatamente no estilo do Edouard Louis. Aliás, eu acho que eles não são nada no estilo do Edouard Louis, mas o processo de escrita, o que ele relata nos livros dele, parece muito com as questões que eu lido quando eu estou escrevendo, ou quando eu decido dar esse título. Minha mãe mora na Massaranduba, minha família inteira mora na Massaranduba, eu moro em São Paulo, enfim, mas eles moram lá em Salvador. Quando eu vou para Salvador, é o lugar onde eu fico, mas tem muita coisa a ser observada ali, tem muita coisa interessante, tem muita coisa fantástica. Eu estava essas 2 últimas semanas, eu estou lembrando muito do Capitães da Areia, que é um livro que eu amo Sim. demais, e é um livro que, para mim, uma das coisas que ele faz e outros livros também fazem, é transformar alguns espaços. Então, quando eu vou no Pelourinho, eu não consigo ir no Pelourinho sem lembrar do Sem Pernas se jogando Uhum. lá do alto e caindo na ladeira da montanha. Quando eu escrevo os meus contos, eu sei exatamente por quais ruas eu estou passando. E para mim, Uhum. é a maneira mais rápida de eu voltar para Salvador, é eu abrir o computador, abrir uma página e começar a Pô, então eu sei, os meus leitores, né, possíveis aí quando o livro for publicado, não necessariamente sabem quais são aquelas ruas, mas eu sei onde é que meus personagens estão andando. Então esse bairro, ele se torna uma outra coisa, assim, existe o bairro onde eu nasci e existe esse bairro que eu estou criando através da literatura. Então, para mim é muito, muito poderoso, inclusive, sim. o processo de escrita. Eu gosto muito da literatura nacional porque ela tem justamente esse poder, né. Se não for uma retratação de fato de uma rua, de um bairro, são fortes inspirações e quem mora ou quem já visitou tal lugar vai se identificar, né. Não só pela localização e tudo, mas questão cultural também, né. Apesar das grandes diferenças culturais que nós temos entre estados e tudo mais, e regiões, mas ainda é Brasil, né. É muito mais próximo e intimista ler uma literatura, igual você citou Capitães da Areia, do que uma literatura estrangeira, né. Eu gosto muito porque a gente já cria uma conexão direta ali com o autor, né. E você começou a falar aqui do processo de escrita, né, e era o próximo ponto que eu ia falar. Tem a parte da oficina que você citou bastante e tudo, ele é um momento muito de descoberta e de repente com o prêmio você não sei o quão grande talvez é a sua insegurança, mas você pode ter pensado: "Pô, minha escrita é boa então, né, pra ter vencido um prêmio, né". Mas entre o processo ali de: "Opa, vou, né, gostei, legal, tô gostando dos meus textos, vou começar a escrever os contos", até, né, pra submeter ao prêmio. Como que foi esse processo, assim, de escrita? Era todo dia de manhã? Era quando vinha uma ideia, escrevia um conto inteiro num dia só? Era algo mais organizado, algo mais inspiracional? Como que tem sido e como que é hoje, né, que eu imagino que, né, você continua escrevendo, né, porque não para, não tem como parar, né. Então, é um processo que eu queria muito que fosse um processo organizado, mas isso aí é em relação a tudo da minha vida, assim, eu queria Sim. ser mais organizado na universidade, queria ser mais organizado na literatura, mas eu não consigo ser tão disciplinado. E aí uma coisa que acontecia com frequência era, eu saía para andar, saía de casa para ir até algum lugar andando, e enquanto eu andava, a história vinha. Aí quando eu voltava para casa, eu escrevia. Então eu acho que tem uma coisa minha de andar e a Sim. história aparecer, que eu ainda estou tentando entender, assim. Tem outros momentos, claro, de sentar, escrever, esperar uma ideia aparecer, ir passeando ali. Eu gosto muito de imagens também, como inspiração. Então eu Uhum. tenho o Walter Firmo, por exemplo, que é um fotógrafo que eu acho incrível, que ele dá origem a um dos contos, porque ele fotografou justamente a região onde eu morava, lá em Salvador. Mas o processo, o que eu consigo fazer e o que eu gosto de fazer é uma escrita que tem a coletividade como princípio, assim. Então principalmente do módulo lá da primeira oficina da Maria Valéria Rezende, ela falou: "Gente, as nossas aulas estão acabando, mas eu sugiro que vocês continuem escrevendo e continuem". Uhum. Então as pessoas criaram um grupo de contos, só que ficou morto, assim, uns 2 meses e tal. Aí uma hora eu falei: "Gente, a gente não quer fazer isso? Vamos Uhum. marcar, vamos ter um tema, vamos escrever". E aí a gente vai fazer 1 ano agora, que a gente se encontra todo mês,
tem um tema geral, assim, todo mundo escreve, lê, conversa. Alguns dos contos, inclusive, foram resultado desse momento, né, Uhum. desse processo com essas pessoas. Só dando um aceno aí, a Júlia Palhardi, que é uma amiga minha que faz parte do clube, ela tá nas semifinalistas do Jabuti, que saiu Ai, que legal, que anunciou hoje, exato. isso. Que legal. Muito feliz e a gente está se acompanhando, assim, sabe? As pessoas Uhum. estão produzindo, estão aparecendo. E isso que você falou também dessa insegurança é porque eu acho que o prêmio, eu estou muito conectado com muita gente que está começando agora. Porque às vezes a gente vê os autores que estão estabelecidos e tudo mais, mas tem muita gente boa escrevendo agora. Tem muito autor independente que faz assim, gastam energia, tem gastos financeiros, inclusive, para Sim. divulgar o livro, e são trabalhos muito bons. Então, perceber que o meu livro tá junto com essa galera, assim, dá um pouco de segurança de pensar, ó, eu estou bem acompanhado, esse Sim. livro tá num universo que é muito rico, assim. Então eu fico muito feliz de ter conseguido criar essas redes, porque eu gosto muito de festa, e eu gosto muito de Uhum. literatura como festa, assim, sabe? Sim, que legal. Isso é uma é um tipo de percepção, uma forma de chegar à literatura bem interessante, né. Porque você tá falando de festa, você tá falando de pessoas, de conexões, né, de movimento. E dentre tudo isso que você tem vivido, né, nos últimos meses e tudo em relação à literatura, à escrita, o que que mais tem te encantado, assim? O que que mais tem, eh, te agradado, o que mais te encanta, o que mais te motiva? Porque é uma porta que se abriu, né, a partir da oficina, e dia após dia são novas descobertas, né. E o que mais? O que mais te encanta, assim, o que mais te motiva na literatura? Então eu estou lidando com um mundo que eu não conhecia, né, eu não conhecia essa bom, eu ia pra Bienal, ia para os festivais que eu conseguia ir, mas nunca tinha ido pra Flip, por exemplo. A Sim. Flip tem ali tem as mesas da programação oficial, tem as casas maiores, mas tem uma força de a Casa Gueto, por exemplo, é um exemplo, assim, de gente que está ali junto pra mostrar seu trabalho para tive 3 amigos que 2 amigas e 2 amigos, na verdade. 2 amigas e 2 amigos, que estavam com seus trabalhos lá na Flip, autores independentes, e eu faço questão, assim, de estar lá, de comprar o livro, de pedir autógrafo, Sim. porque eu conheço o trabalho, eu sei que são ótimos escritores e escritoras, assim. Então essa conexão que a gente faz através da palavra, através da admiração da escrita do outro, desse universo que se apresenta, para mim é o mais fantástico. Tem uma coisa que é muito engraçada nas oficinas, que em geral a gente tem aquele primeiro momento onde as pessoas dizem seu nome, o que Uhum. fazem, a idade, de onde vem e, bom, passa. Aí, em geral, num segundo momento, numa segunda aula, a gente lê um pedaço de produção dessas pessoas. E aquilo ali é como se você visse a alma dessas pessoas. Uhum. Então, Sim. a relação que as pessoas estabelecem com a escrita é muito legal. E ter passado o Marcelino Freire, por exemplo, é uma inspiração, tanto pela escrita dele, quanto pelas falas dele, mas também naquilo que ele provoca nas pessoas. As pessoas deixam de ter medo de escrever. E quando elas entregam um texto que elas escreveram sem medo de escrever, sem medo de apresentar, é muito libertador, assim, a imagem Sim. delas. E isso é muito bonito para mim, isso me encanta demais, assim, essa porque a gente tem a ideia, e claro, né, os momentos de escrever são um momento em geral de você estar sozinho ali com seu texto e tal, mas eu não consigo comprar essa ideia da literatura como essa atividade tão solitária, porque se a gente quiser Sim. criar rede, se a gente quiser estar junto com outras pessoas, a gente consegue. A gente tem espaços que são construídos em função disso, a gente tem pessoas que querem estar com outras pessoas e querem conhecer o trabalho das outras pessoas, e isso eu acho é o que mais me encanta, assim. Sim. É muito interessante essa visão sua, porque de fato, né, a gente tende a pensar que literatura, que a escrita, ela é muito solitária, porque o momento que você está escrevendo mesmo, ele pode ser solitário, mas
é muito além disso, né. A gente não tá falando só de escrever, a gente tá falando de publicar, de divulgar, de criar conexões, redes. Você falou de eventos, falou da própria Flip, que dá lá, sei lá quantas milhares de pessoas. Então tem esse olhar mais para o convívio, mais para essa troca de experiência muito interessante, né, muito eu acho muito significativo e como você lendo um texto da pessoa, é uma forma de conhecer o íntimo dela, às vezes ela sem abrir a boca, né. Você olha, lê o texto dela, você às vezes conhece muito mais ela do que às vezes horas de um bate-papo, né. Cara, bem Não, e esse trabalho que você faz também com o festival, com essa plataforma sim, para autores independentes, principalmente, é muito bonito, assim, é muito porque eu entendo o prêmio, agora porque, assim, eu sabia que existia o prêmio Sesc, aí tinha lá um livro que ganhou o prêmio Sesc, eu falava: "Ah, legal, deve ser um bom livro", é, mas eu não sim, entendia exatamente o que era o prêmio, não sabia, daquilo que ele fazia. Então eu sei que as condições, né, de início, tendo o apoio ali do Sesc, é uma exceção, assim, me coloca esse processo de circular, de estar com livro, sim, de ter uma projeção, é diferente. Mas, quanto mais a gente conseguir construir espaços para as pessoas falarem do seu trabalho, né, porque a gente é uma comunidade, infelizmente, né, pensando na literatura, é uma comunidade tão pequena, até pensando, sim, né, no número de leitores e leitoras, que para mim funciona estar junto, sabe. Para mim é o uhum. que e conhecendo as pessoas é o mais legal, assim, eu acho. É, o meio da literatura, principalmente independente, né, ela precisa dessa união, precisa dessa conexão, né, porque a gente tá fora, né, do mercado tradicional, né, das grandes livrarias e tudo mais, então é aquele trabalho de formiguinha, né, todo mundo vai conversando, vai se unindo, e aí quando tem uma conquista, todo mundo celebra junto, né, todo mundo se reúne nos eventos. E você citou do festival, né, do Plim, esse é um dos objetivos, é juntar uma galera que tem um objetivo comum, que é fomentar a literatura nacional, né, fomentar a literatura independente, dar voz para essa galera, né, que precisa. E Abás, agora, né, que legal, teve anúncio, venceu, o que acontece agora? Qual que é o próximo passo? Em que pé você está com o Sesc, com o lançamento da obra? Como que tá? O que você pode revelar, né, pra gente? A gente está num processo que é muito legal, assim, de contato com o Sesc. As pessoas que são responsáveis pelo prêmio, são muito bacanas, são muito disponíveis, assim, pra gente. Eu estou conhecendo, né, o Leonardo e o Marcos, que também Sim, ganharam aí nas outras categorias. E eu estou muito feliz, assim, com o processo. Eu recebi recentemente as opções de capa, foram duas, ah, né, que legal. de escolha. E eu achei a capa linda, acho que ela tem super a ver com o Sim, livro. Eu gosto do nome Massaranduba porque ele não significa para muitas pessoas alguma coisa. Eu acho que ele soa forte, mas ele é, não traz um significado tão claro, tão evidente desde o começo, assim. E eu acho que a capa acompanha isso também, não tá hum, tão evidente ali, tão explícito o que é esse livro. Então eu estou nesse processo, né, de organizar aí a publicação. A gente recebeu a data já do lançamento lá no Rio de Janeiro, as informações ainda vão ser acertadas, só não sei o que pode sim. falar, o que não pode, né, tá previsto para dezembro. E eu fiquei viciado na escrita, acho que Uhum, fui mordido por esse bicho e não consigo parar. E aí, antes mesmo do prêmio, de tudo, eu tive vou confessar aqui uma dificuldade que eu tenho, porque eu gosto muito de escrever, só que eu uhum, sei da importância de revisar, da impor dos sim. outros momentos, né, que eu acho meio chato, mas que eu acho que é O necessário. pós-escrita, né, o pós-escrita, né. E aí o que é que estava acontecendo? Eu depois, né, de março, quando eu mandei o livro para o prêmio e tal, eu tinha considerado que não ia ganhar, que ia tentar de novo. Um dia antes do anúncio, eu tive sessão com meu psicólogo e falei: "Olha, eu acredito no meu livro e até o final de 2026 eu vou dar encaminhamento à publicação dele. Vou tentar o concurso de novo, vou ver outras possibilidades, mas eu quero que esse livro seja publicado". Então, quando eu mandei o livro, eu continuei trabalhando no livro, continuei revisando o Uhum, livro, continuei olhando para ele.
Só que qual era o problema? Eu sentava para revisar e eu escrevia um conto novo, ao invés de trabalhar nos contos que já estavam. Sim. Aí eu falei: "Ai, se eu continuar assim, eu vou continuar escrevendo esse livro sem parar". Pro resto da vida, né. É. Aí qual foi o tampão que eu consegui para ter esse momento, assim, de escrever? Eu comecei a escrever um romance, que eu falei: "Quando eu tiver essa necessidade de escrever, eu tenho um romance, mas eu também tenho esse momento aqui de olhar para esse livro que precisa da revisão, precisa ser olhado", enfim. Então eu estou trabalhando em uma ideia de romance ainda muito inicial, com muita calma. Uhum. Novamente, pensando nessa coisa, do coletivo, tem outras 3 pessoas que fizeram oficina comigo, e que a gente se conectou muito a partir da escrita. E aí a gente ficou: "Ai, acabou a oficina, o que é que a gente faz agora? Que a gente quer continuar junto". Aí a gente Uhum. criou um grupo, todo mês a gente se encontra num domingo, assim, cada um leva os 4 estão trabalhando em romances, aí cada um envia seus textos uma semana antes, a gente lê e conversa. Então eu estou nesse processo, assim, com muita calma, né, sabendo que o Massaranduba vai me exigir um outro tipo de trabalho agora, que não é o da Sim. escrita, mas da divulgação, de conversar com pessoas, mas eu tenho esse refúgio aí para correr, para continuar Uhum. escrevendo, além do clube de contos, né, a gente tem conto, inclusive essa sexta, para apresentar, as nossas produções, então continuo escrevendo, assim, sabe. Sim. É, o bom é que se esse romance se você finalizar esse romance, você pode até participar do prêmio Sesc de novo, né, que já é outra categoria, né. Não, eles Ah. impediram por causa Ah, é? a gente teve, Ah, a Luísa recebeu o prêmio em 2 anos, né, e aí eles colocaram essa cláusula é de autor iniciante, é estreante, você escolhe qual categoria, mas uma vez só, né. exatamente. É. Mas tem outros prêmios aí, né, Sim, formas de publicação também, enfim. e não necessariamente tem que escrever um livro pensando numa premiação, né, Sim, claro. é muito, muito além disso, né. Mas é interessante, você falou, é uma estratégia, né, em vez de ficar sempre tentando remexer naquele texto, pô, quando a mão coçar, tipo, preciso escrever, vai para algo novo, né, fazer Exato. algo diferente. E e eu imagino, né, que como o lançamento vai ser em dezembro, no finalzinho do ano, o trabalho com o livro vai ser maior ano que vem, né. Uhum. Eu imagino que não tenha, né, obviamente um calendário definido ainda, mas vários eventos, né. E tem algum específico que você tem uma vontade de participar? Um Flipelô da vida, ou a Flip mesmo, só que diferente, né, você já foi como leitor, agora como um autor premiado. Passa isso na sua cabeça? Tá lá numa mesa sentando, conversando sobre o seu livro, com pessoas te assistindo? Eu acho uma ideia esquisitíssima. Mas eu tô muito animado e eu acho que você foi muito certeiro no Flipelô. Claro, né, a Flip tem toda a imagem, tem os eventos aqui em Sim. São Paulo, tem enfim, no Brasil inteiro tem eventos muito interessantes, mas, eu tenho uma conexão com Salvador que é muito forte. O nome do meu primeiro livro é o nome de um bairro de Salvador, o nome do projeto que eu estou trabalhando também é o nome de um lugar de Salvador. E eu já, assim, é muito cedo para definir uma coisa, mas eu tenho a impressão de que tudo que eu escrever vai ter o nome de um lugar de Salvador, porque não necessariamente vai se passar naquele lugar, mas porque essa cidade me oferece nomes tão bonitos, tão Sim. incríveis. Então, a Flipelô eu vou confessar, assim, que bom, pode ser que não role, né, a gente não sabe o que vai acontecer, mas é meu sonho, eu acho. Não, mas eu acho que tem tudo a ver, né, tem toda essa conexão, né, igual você falou bastante, né, do nome, né, com o bairro, e eu acho que se puder escolher, né, eu imagino que o Sesc tem leis, obviamente tem suas parcerias, né, tem algo mais ou menos encaminhado todos os anos com livrarias, eventos, mas se tiver uma oportunidade, né, seria bem interessante, né. Eu tô me apegando no circuito do pessoal que ganhou ano passado e que foi É, poxa gente, me pelo lembra menos esse mantém, né, que legal. E você tem algumas aspirações, assim, dentro da literatura, mas não necessariamente para escrita, porque é um ambiente muito rico, né. Você tá falando de eventos aqui, você falou dos clubes de leitura, de escrita.
como que você imagina ali daqui para frente, né, o continuar ou tem algo que você quer conquistar, que você quer criar, que você ainda quer explorar na literatura? Então eu acho que essa minha maneira de encarar a literatura, encarar o processo de escrita e até a minha trajetória como professor também, né, que é o modo como eu ganho a vida, me dá vontade de trabalhar com oficinas, assim, experimentar, acompanhar o processo de outras pessoas. Eu acho que vamos ver se funciona, acho que eu preciso também me munir, né, eu quero levar isso muito a sério, então eu só abriria uma oficina quando eu tivesse certeza de que eu tenho algo Sim. ali a oferecer para as outras pessoas, mas é um tipo de trabalho que me encanta muito, assim, que eu acho muito muito legal, que eu acho enfim, e é isso, né, eu tô vendo aí o que é que existe na literatura, tô nesse outro lugar agora, meio de uma maneira meio inesperada, mas muito feliz. Eu vou te falar uma coisa, por exemplo, que para mim é muito importante e que o prêmio me deu a possibilidade. O sonho de minha mãe sempre foi ir no Rio de Janeiro, assim, ela fala dessa Uhum. cidade a vida inteira e ela nunca foi. E aí quando eu ganhei o prêmio, eu falei: "Olha, parte do dinheiro do prêmio é para essa sua viagem, então você vai conhecer o Pô, que Rio legal. lá no evento, pra", enfim, e ela tá super feliz, assim, a gente tá É, que indo com bom. a minha mãe. É algo que a gente não imagina que a literatura pode proporcionar até o momento que ela proporciona, né. Exatamente. Em nenhum momento você se inscreveu no prêmio pensando em realizar um sonho da sua mãe de visitar o Rio de Janeiro. São 2 coisas aparentemente distantes, né, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas que no fundo conectou e deu certo, né. Cara, novamente parabéns, parabéns pelas conquistas. E Abbas, quem quiser te acompanhar, porque agora, né, surgirão muitas publicações nas redes, eventos, fotos, como que as pessoas fazem? É pelo Instagram? Qual que é a rede que você está mais conectado? Então eu uso principalmente o Instagram, que é Abaz Reis, ABAZ Reis, né, tudo junto, enfim. E eu tô com o Substack também, que é Ah, que legal. abasreis.substack.com, onde eu tô postando coisas sobre escrita, um pouco dos bastidores aí do prêmio, como foi receber a notícia, falando do processo de alguns contos, de imagens, né, e desse universo, assim, em geral. Então, são essas 2 redes que eu tô utilizando. Ah, que bom. A galera tem usado bastante Substack, até os escritores, né, que é uma forma, né, de colocar um pouquinho ali da vontade de escrever, né, um diário, né, bem interessante. E, bom, Abbas, queria agradecer pela conversa, fiquei muito feliz de ter conhecido sua história, sua jornada, e parabéns pela sua conquista também, e desejo cada vez mais sucesso literário para Eu que você. agradeço e obrigado pelo espaço, incrível, e parabéns, assim, pelo seu trabalho também. Eu sou um grande admirador do que você tem feito, do podcast, eu queria ir no evento, assim, mas não vai ser Hum, possível. Mas, sim. assim, que continue, que várias pessoas tenham acesso a essa plataforma que você criou e que é super importante. Obrigado, obrigado. E, bom, esse primeiro evento não vai dar para você participar, mas tomara que aconteçam outros, né. Vai depender muito do sucesso desse primeiro, e a gente vai fazendo outros e quem sabe um dia, né. Bom, mas é isso, muito obrigado, prazer em conversar com você, até mais, valeu. Valeu, tchau.